redonner de l'énergie à des bâtiments historiques, créer de la vie à l'intérieur des lieux abandonnés, organiser une confrontation du passé et du futur, inviter des architectes, des designers à venir respectueusement créer des nouvelles couches, ajouter ces couches à l'épaisseur historique de la ville, eh bien c'est ma passion depuis toujours. Depois da exposição Invasão Criativa, que lançou o movimento multimídia de arte feito por brasileiros na cidade Matarazzo, o Grupo Alá, em sua incansável busca da excelência, reuniu os maiores talentos da arquitetura, do design e das artes para dar nova vida a este patrimônio cultural, sem deixar de preservar e respeitar sua memória e legado arquitetônico. Nesse espaço de 30 mil metros quadrados, surgirão agora a Torre Rosewood São Paulo e o Hotel Rosewood São Paulo, a poucos metros do símbolo da cidade, a Avenida Paulista. A cidade foi eleita para sediar o primeiro Rosewood da América do Sul, símbolo do luxo contemporâneo, como Carlyle em Nova York, o Crillon em Paris e Las Ventanas no México. A Torre Rosewood São Paulo irá cravar na cidade Matarazzo sua filosofia de refinamento, a Sense of Place, que reflete o espírito do lugar. Rodeados por árvores centenárias da Mata Atlântica, seus modernos espaços internos e externos exibirão obras de arte dos maiores nomes brasileiros e internacionais. Essa obra é capitaneada por uma parceria franco-brasileira, que concilia a torre projetada pelo arquiteto Jean Nouvel, com direção artística de Philippe Starck, supervisada pelo diretor de construção Maurício Bianchi. À Sao Paulo, ce parc de Matarazzo, c'est une survivance. C'est même plus qu'une survivance, c'est une oasis. Construire en bordure de ce parc, la meilleure réponse sûrement, c'est d'y appartenir à ce parc. Et en fait, c'est de faire en sorte que les arbres envahissent aussi cette nouvelle construction. Et cette nouvelle construction, c'est une tour. C'est un endroit qui vous plonge immédiatement dans le rêve, dans l'imagination, dans les contes d'enfants, dans les contes d'adultes. On sait que tout peut se passer. Nessa parceria entra também a manufatura da respeitada e talentosa EDM, Atelier de France, referência nas melhores técnicas de acabamento do mundo. Trabalhando lado a lado com os melhores marmoristas do Brasil, como Paraná Granito e Michelangelo, e os carpinteiros da empresa Fênix. Há 800 anos, na época da construção das catedrais góticas, tive o sistema franco-francês do compagnonnage. É uma cadeia de artisãos, onde você vai aprender o trabalho de você compartilhando com outras pessoas. EDM, Atelier de France, é a versão atual deste conhecimento. A chegada no Brasil é a consequência de desafio de Alexandre, para fazer este mesmo nível de acabamentos, mas utilizando as fábricas daqui, a mão de obra daqui, e os materiais daqui, para respeitar a filosofia dele que é feito por brasileiros. É curioso como no Brasil luxo significa produtos de importação. Os arquitetos locais que encontramos não conheciam muitos mármores do Brasil, então fizemos muitas viagens no todo o país para encontrar esses mármores. Esse país tem recursos naturais incríveis. O nosso grande desafio hoje é pegar uma pessoa que trabalha com esse tipo de materiais há 20 anos e explicar para ela que ela precisa introduzir uma nova metodologia desse trabalho para chegar no resultado final que a gente deseja, entregar para os nossos clientes e que é extremamente perfeccionista e diferente de tudo que já foi feito até agora. O projeto Matarazzo, para nós, está sendo um projeto desafiador, porque apesar de nós trabalharmos com luxo há 30 anos, esse projeto em si, o nível de exigência deles é extremamente alto. Nosso nível de pesquisa é tão profundo que acabamos descobrindo informações que nem os próprios donos de máquina e fábrica sabem. Nada comparável ao que a gente já tinha executado até hoje. Isso aí é o que está dando essa beleza no projeto. O desafio é a execução de um projeto com alto nível de complexidade, utilizando mão de obra, fornecedores e materiais brasileiros. A gente está falando de um projeto de Jean Nouvel e Philippe Starck. Precisa ser perfeito. Assim será o Rosewood São Paulo na cidade Matarazzo.
que irá brindar a cidade com um residencial de luxo, em cenário de Dolce Vita italiana, orquestrado pelo savoir-faire francês, envoltos em exuberante brasilidade. Dans ce lieu, il est question de talent, il est question de génie, mais surtout, il est question d'une seule chose qui est importante pour nous, c'est de la création et de la qualité.